Muito bem, vamos então iniciar os nossos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Desde há pouco, da nossa manhã de audições. Vamos agora dar continuidade às audições, neste momento com a audição à Autoridade Nacional da Aviação Civil, a ANAC. Temos connosco o Sr. Dr. Luís Miguel Ribeiro, Presidente da ANAC, que cumprimento, dou naturalmente as boas-vindas à nossa Comissão e queria informar todas e todos que a nossa grelha de tempos prevê 10 minutos para uma intervenção inicial do Sr. Presidente da ANAC, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar que queira usar da palavra, sendo que o Sr. Presidente da ANAC responderá de imediato a cada intervenção dos grupos parlamentares. Deste modo, eu daria a palavra ao Sr. Dr. Luís Miguel Ribeiro, Sr. Presidente da ANAC, para, em 10 minutos, nos fazer a sua exposição inicial. Sr. Doutor, faz favor, e bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Eu espero não gastar os 10 minutos da apresentação inicial, porque, efetivamente, aquilo que eu gostaria de fazer é uma pequena cronologia do processo até agora, do desenvolvimento da capacidade aeroportuária de Lisboa. Como sabem, o contrato de concessão da ANAC foi assinado em dezembro de 2012, e aquilo que prevê relativamente à expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa é que existiam 4 fatores de capacidade fixados no contrato, a ultrapassagem de 3 dos 4 fatores num único ano desencadearia um processo de negociação. Para ficar perfeitamente claro, estes fatores estavam ligados ao número de passageiros no ano, superior a 22 milhões, um total de movimentos superior a 185 mil, um total de passageiros no 30º dia com maior procura superior a 80 mil e um total de movimentos no 30º dia mais movimentado superior a 580. Estes fatores foram atingidos no único ano em 2017, ou melhor, em 2017, exatamente, e, portanto, a partir daí desencadear-se-ia o processo de negociação de acordo com o contrato de concessão. Temos de ter em atenção que quando o contrato de concessão foi negociado, estava previsto um crescimento da procura, digamos assim, normal, à ordem dos 3, 4%. O que aconteceu naqueles anos foi que o crescimento da procura era da ordem dos 2 dígitos. Chegámos a crescimentos da procura de 15%. E, portanto, o que aconteceu foi que todo o processo negocial, que de acordo com as regras do contrato, daria tempo para se fazer todo o processo num espaço de até 5 anos, com crescimento de 2% ao ano, o que aconteceu foi que com crescimentos de 2 dígitos verificou-se que esse tempo era demasiado longo. Daí que o processo que foi adotado teve uma ligeira alteração, e essa alteração passou em 15 de fevereiro pelo desenvolvimento de um memorando de entendimento que estabeleceu um calendário mais exigente para a negociação desta expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa. Neste memorando, formalizava-se a intenção do concessionário de apresentar uma proposta alternativa ao NAL, a que se refere à cláusula 42.3 da concessão, e a aceitação do Estado em receber, analisar e considerar tal proposta, antecipando os prazos e comprometendo-se a colaborar naquilo que fosse necessário para o desenvolvimento dessa solução. Isso pressupunha o desenvolvimento de uma proposta preliminar pela ANA e uma fase de negociação. O que aconteceu foi que em 15 de março de 2018 foi designada efetivamente uma comissão de negociação. As negociações prosseguiram ao longo de todo o ano de 2019. Ter-se-ão atingido alguns milestones que permanecem de forma
dependência dessa comissão de negociação e das partes, que a ANAC não conhece. E em 29 de dezembro de 2021, a ANA apresentou o pedido de apreciação preliminar da solução de motivos. Esse pedido de apreciação incluía pareceres jurídicos jurisconsultos que tentavam afastar a questão do interferimento liminar que estava previsto na legislação. Isso obriga a uma apreciação dos méritos desses pareceres por parte da própria ANAC, e em 2 de março de 2021 tomámos a deliberação de interferimento liminar da proposta apresentada pela ANA, com base na legislação e na ausência de parecer prévio positivo de todos os municípios envolvidos. De uma forma geral, é este o enquadramento que temos para esta questão. Depois, todos nós sabemos, e acho que é o tema desta audição também, é que o Governo decidiu lançar um processo de avaliação ambiental estratégica desta nova expansão de capacidade aeroportuária, com 3 alternativas, e neste momento a ANAC aguarda que este processo se desenvolva para assegurar a sua própria participação. Essencialmente era este o enquadramento que eu gostaria de fazer, e se calhar não perderia mais tempo com este historial, e ficaria à disposição dos meus deputados para as perguntas que quiserem colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós ouvimos-lo com alguma dificuldade. Oxalá não seja motivo suficiente para prejudicar esta audição, mas porventura houver alguma descontextualização das perguntas e das respostas, queria lhe dar nota, exatamente isso, estamos com alguma dificuldade de som, e dá-me ideia que a dificuldade será do lado do Sr. Presidente da ANAC, portanto será da sua internet, parece-me. Pelas informações que tenho aqui dos nossos serviços, e atendendo que de manhã ouvimos em perfeitas condições os nossos interlocutores, isto significa que se porventura tiver alguma forma de melhorar as condições de transmissão, seria também ótimo. Enquanto isso, vou dar a palavra, portanto o requerimento apresentado foi do CDS-PP, que me informou que não vai usar da palavra nesta audição, pelo que, neste caso, darei a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, na pessoa do Sr. Deputado Paulo Neves. Faz favor, Sr. Deputado, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas, e naturalmente um cumprimento muito especial ao Sr. Presidente da ANAC, que é sempre um gosto tê-lo aqui, mesmo que não presencial desta vez. Eu, antes de lhe colocar um conjunto de perguntas, só fazer 1 ou 2 comentários. É que quem segue esta questão, este autêntico folhetim de qualidade muito duvidosa do novo aeroporto para Lisboa, temos que reconhecer que, passados 40 anos, nós voltamos para essa estaca zero. Portanto, a primeira pergunta era exatamente esta, perguntar ao regulador se considera que nós voltamos tudo à casa de partida, e se estamos a começar, passados 40 anos, a primeira vez que se falou de um novo aeroporto para Lisboa, se estamos outra vez na estaca zero, que é profundamente lamentável, que no entretanto já se falou de muito, já se estudou bastante, já se tomaram várias opções, já se recuou várias vezes, e a verdade é que isto é bem o espelho, às vezes, do país em algumas áreas, que é, passados tantos anos, voltamos ao início. Portanto, a primeira pergunta era exatamente esta. O senhor, como responsável pelo regulador, se considera que nós voltamos exatamente à estaca zero? E já agora, também ter a sua opinião acerca de o que é que se pode fazer para evitar que se mantenha este folhetim, que isto parece uma telenovela mexicana, que é anda para a frente, anda para trás, temos vários estudos, entretanto já se gastaram milhões de euros em estudos e volta tudo para trás. O regulador, que o Sr. Presidente há pouco lembrou, e bem, limitou-se a dar a sua opinião, tendo em conta aquilo que lhe foi entregue pela ANA, mas já agora que vá um pouco mais longe, pedia-lhe que era, quais são, na sua opinião, aquilo que se deve evitar fazer no futuro para que se mantenha este impasse
O senhor, como regulador, o que é que sugere, seja a ANA Aeroportos, seja quem for, para que se pare de vez com estes impasses e, de uma vez por todas, se decida o futuro da política aeroportuária na região da Grande Lisboa? Depois também queria saber, Sr. Presidente, quanto à questão do hub. O hub está ou não está posto em questão, tendo em conta aquilo que se estava a atingir há 2 anos no aeroporto de Lisboa? É que o hub de Lisboa é estratégico, não é para Lisboa, é para o país. Que é um hub que faz a ligação entre a América Latina, a Europa, Lisboa e o continente africano. Se nós estamos a pôr em causa, com estes recuos, com esta falta de estratégia, esta falta de definição, que diria mesmo irritante, que nós temos tido nos últimos anos, se nós estamos a pôr em causa aquilo que é essencial para uma estratégia do país, que é precisamente transformar aquilo que Lisboa já estava a ser, um hub entre a América Latina, o continente europeu e o continente africano. Depois também aproveitava para lhe perguntar se nós temos, de facto, algum plano estratégico nacional aeroportuário. Se temos, se isto há alguma ideia, algum projeto, alguma estratégia sólida, não é ideias, alguma estratégia sólida de um plano estratégico nacional aeroportuário, que nós temos vários aeroportos e parece que cada um fala para o seu lado. O que é que o regulador, que naturalmente também tem responsabilidade, não só no acompanhamento, na regulação, mas também em fazer estudos e ter uma ideia do que é que o país precisa em termos estratégicos de uma política nacional aeroportuária. E terminava, Sr. Presidente, com uma questão que diz respeito à região autónoma da Madeira e que tem a ver com os famosos radares. Doutor, eu acredito que já não posso ouvir falar sobre a questão dos radares, que esta também é outra conversa que já tem 4 anos, mas como deve imaginar, eu tenho que a trazer. E é perguntar-lhe, da sua parte, o regulador, o que é que tem feito, ou o que é que espera fazer para pressionar de uma vez por todas a que se compre finalmente esses radares, que deve ser comprado pela NAV, mas como sabe, até melhor que eu, está falida. Portanto, dali não vem nada porque não tem dinheiro para comprar nada. Mas o que é que se vai fazer? É porque nós estamos na Madeira já há 4 anos à espera dos famosos radares para fazerem os testes à operacionalidade do aeroporto da Madeira. Na sua opinião, como regulador, qual é que pode ser a sua contribuição, porque também está no grupo de trabalho e tem uma corresponsabilidade também nesta matéria, para, de uma vez por todas, também nesta questão, termos uma ideia definitiva e sólida do que é que se vai passar. Queria cumprimentá-lo naturalmente e também, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAC, faz favor, 5 minutos para a resposta ao grupo parlamentar do PSD. Faz favor. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Deputado. Bom, as perguntas que colocam vão mais no sentido da emissão de uma opinião do que propriamente numa questão técnica que possa ser respondida pelo regulador. O que é facto é que não voltámos a uma estaca zero neste processo, mas demos um passo atrás, isso é evidente. Não voltámos à estaca zero porque, à medida que vão sendo estudadas novas localizações e vão sendo desenvolvidos projetos, cada vez mais temos consciência de quais são as limitações de determinada localização e, naturalmente, que vamos adquirindo algum conhecimento relativamente a elas. Agora, efetivamente, voltámos um pouco atrás em todo o processo de decisão sobre a expansão da capacidade aeroportuária de Lisboa. Como é que isto se evita? Mais uma vez, estamos a falar de opções. Eu acho que, de alguma forma, falando apenas em termos de opinião quase pessoal, parece que temos aqui uma dificuldade cultural em tomar decisões quando elas não são absolutamente evidentes ou só existe uma solução ótima. Quando existem algumas soluções boas e menos boas, parece que há de facto uma dificuldade em optar pela melhor,
que há interesses ou potências diferentes pelas várias soluções, e parece que é um requisito nacional gerarmos um consenso absoluto sobre decisões que não geram, por natureza, consensos absolutos. É apenas uma opinião, mas é aquilo que nós sentimos. Eu particularmente sinto nas dinâmicas destes processos, esta dificuldade em tomar decisões quando as opções não geram um consenso muito alargado. Se a questão do hub está em causa ou não, neste momento, não, por vicissitudes da evolução do mercado ligado à pandemia. Ou seja, neste momento existe uma diminuição do tráfego que retirou alguma pressão das infraestruturas existentes. Por outro lado, como sabem, a própria TAP, que é, digamos assim, a empresa que faz o hub de Lisboa, também está num processo de reestruturação que implicou alguma redução de capacidade. E, portanto, neste momento, por força destes fatores que não são positivos, mas que existem, aquilo que temos neste momento é capacidade disponível para sustentar essas ligações quando elas se retomarem. Se, como nós pensamos, como todas as projeções apontam, os níveis de tráfego de 2019 forem atingidos por volta de 2025, então voltaremos naturalmente a ter problemas, porque não nos parece que qualquer solução que seja agora desenvolvida esteja pronta a entrar em operação nessa data, e portanto voltaremos a ter constrangimentos de crescimento para o hub. E não estamos a falar apenas do crescimento da própria companhia que o faz, mas também de todos os voos de ligação que alimentam o hub. Portanto, voltaremos a ter esses problemas, mais uma vez, com aquilo que é todas as válvulas de escape que estavam a existir na operação das companhias aéreas, que têm a ver com movimentos noturnos fora dos slots atribuídos, que basicamente são reflexo daquilo que é o congestionamento da utilização da infraestrutura de Lisboa, tal como ela existia e como estava a ser explorada em 2019. Não existe, respondendo à questão seguinte, não existe um plano estratégico de desenvolvimento dos aeroportos nacionais, como agora está a ser apresentado o plano ferroviário. Aquilo que existiu sempre foi uma preocupação da parte do Estado, enquanto detentor da ANA e depois da privatização, de que os aeroportos nacionais fossem geridos em termos de rede, de forma a que essa gestão conjunta permitisse a maximização da sua utilização. E essa preocupação permanece. Neste momento, os aeroportos nacionais são geridos em rede e como bem sabe, isso permite, por exemplo, que o Grupo de Lisboa, de aeroportos chamado Grupo de Lisboa, previsto no contrato de concessão, permita de alguma forma controlar aquilo que é o crescimento ou o decréscimo das taxas que existem nas regiões autónomas, isto para dar apenas um exemplo. Portanto, esse nível de gestão existem obrigações de desenvolvimento que estão previstas no contrato, portanto, não existindo um plano definido ao nível do Governo, somente. Relativamente aos radares da Madeira, em primeiro lugar, queria contestar a afirmação de que a nave está falida, tanto quanto é do nosso conhecimento, a nave não está falida, mas tem restrições ao nível de investimento, e aquilo que o Grupo de Trabalho e o regulador têm que fazer é definir quais são os equipamentos que devem ser instalados. Os equipamentos foram definidos e, portanto, aguardamos que eles sejam instalados para começar a receber dados. E só a partir da recolha dos dados é que poderemos eventualmente mexer na operacionalidade do aeroporto. Do ponto de vista do regulador, que tem que salvaguardar a segurança, a segurança está salvaguardada com os atuais limites. Muito obrigado. Terminado, por favor. Obrigado. Muito obrigado. Peço desculpa, mas para dar cumprimento à grande... Não, muito bem. Apelava à capacidade de síntese.
Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado, faz favor, 5 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC. Não posso deixar de sublinhar que acho estranho que o CDS que solicitou esta audição não esteja sequer presente. Parece-me algo peculiar, mas enfim, fica na história. Gostaria de, basicamente, dizer o seguinte. Esta manhã, o PSD e o CDS colocaram muito a questão em duas questões que eu gostaria de ter a opinião do Sr. Presidente da ANAC. Uma delas tem a ver com eventuais indemnizações decorrente de uma eventual solução diferente do que aquela que estava prevista do Portela mais um. O CDS, desde a primeira hora, quando a ANAC interferiu o processo que a ANA submeteu, veio a público com um grande estrondo dizer que estava, porventura, a colocar em causa a possibilidade, ou a colocar em cima da mesa a possibilidade de serem exigidas indemnizações. Hoje de manhã já ouvimos o Sr. Presidente Executivo da ANA a desmentir categoricamente esta questão. Não sei se foi por isso que o CDS não veio a esta sessão, ficou satisfeito. De qualquer maneira, eu gostaria de ter a opinião do Sr. Presidente da ANAC, tendo em conta que tem também a função de coadjuvar o Governo no que diz respeito ao acompanhamento dos contratos de concessão e, portanto, gostaria de ter a opinião taxativa do Sr. Presidente da ANAC sobre esta matéria. Julgo que é relevante sabermos, de facto, que consequências é que poderiam ocorrer. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a ideia de que a mesma ideia que o Presidente da ANA referiu, mas era importante que o Presidente da ANAC se pronunciasse sobre isso. A segunda questão que o PSD e o CDS, e sobretudo o PSD, resolveu trazer, eu devo dizer que é uma questão um bocadinho caricata, porque ou não perceberam a entrevista do Presidente da TAP, ou então estão simplesmente a colocar mais uma questão em cima da mesa para, enfim, falatório político simplesmente e sem nenhuma consequência, que é a questão do hub. Quem leu a entrevista do Presidente da TAP, o que o Presidente da TAP diz é uma coisa mais ou menos óbvia, é que o hub tem que estar num aeroporto. Isso não significa que coloque em causa um aeroporto de raiz. Tem que estar num aeroporto, não tem que estar dividido em dois aeroportos. Isso parece mais ou menos óbvio o que diz o Presidente da TAP. A TAP não considera que deva pôr a operação em dois aeroportos. E, portanto, não estou a perceber porque é que o PSD considera que está em causa o hub se uma daquelas soluções que foi colocada em cima da mesa avançar. E, portanto, eu gostaria de ter também a opinião do Sr. Presidente da TAP sobre esta questão. Outra questão que queria colocar tem a ver com a questão do país. E o PSD colocou aqui um tema que eu estou de acordo. Nós demos um passo atrás, atrasámos-nos outra vez e não estamos nesta legislatura atrasados. Estamos há 50 anos atrasados, andamos a discutir um novo aeroporto há 50 anos. E o PSD já foi responsável por muitos dos atrasos, porque já chumbou muitas das propostas que foram acontecendo ao longo dos anos e já deu passos atrás nesse sentido. E, portanto, o que eu gostaria de ouvir do Sr. Presidente da ANAC era qual é a posição, ou pelo menos que trabalho a que a ANAC fará na sequência de este atraso que está implícito, não é? Pela circunstância de avançarmos para uma avaliação ambiental estratégica, com estas três soluções que estão em cima da mesa, a pergunta que se faz é quanto tempo vamos perder com esta questão, que impacto é que o país terá com esta perda de tempo, que prejuízos efetivos é que terá. Ouvimos de manhã o Presidente da ANA dizer que há um prejuízo significativo se, por exemplo, a solução a encontrar for Alcochete, e que esse prejuízo é muito superior à circunstância de se for, por exemplo, aquele que estava previsto, Portela mais um. Isto tendo em conta o tempo que levaremos a poder dar início a um processo de construção do novo aeroporto. Sabemos bem que aquilo que estava previsto no Portela mais um significava, em 4 anos, ter um novo aeroporto, a resolver os problemas de congestionamento que o aeroporto tinha quando o turismo estava no seu melhor, naturalmente, e esperemos que possamos voltar a esse período daqui a 2 ou 3 anos, mas se a solução a encontrar for Alcochete, nós estamos a falar de 8, 10 anos para termos a maior capacidade aeroportuária. E, portanto, é importante que o regulador possa, de alguma forma, trabalhar no sentido de avaliar que prejuízos é que nós estamos a correr nestas circunstâncias, porque parece muito importante que nós tenhamos consciência
que a recuperação do país não se fará sem o turismo, sem o reforço do turismo, sem o contributo do turismo. E se tivermos a sorte, e se tudo correr bem, e que as perspectivas de crescimento do setor acontecer em 24, 25, é bom que tenhamos de facto uma infraestrutura aeroportuária que dê resposta a estas circunstâncias, sob pena do país perder muito mais do que se possa imaginar. E, portanto, gostaria de ter a sua opinião sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Sr. Presidente da ANAC, faz favor, 5 minutos para responder ao Sr. Deputado. Muito bem. Bom, relativamente, boa tarde, Sr. Deputado Carlos Pereira, relativamente às 3 questões que coloca. Se pensamos que possa haver aqui lugar a indemnizações se atingir uma solução diferente daquela que foi proposta pela ANA, simplesmente pelo facto de não se acordar na proposta da ANA, não nos parece que isso possa acontecer. O que acontece é que, caso o concedente e concessionária não cheguem a um acordo relativamente à localização, depois aplica-se aquilo os procedimentos que estão no próprio contrato de concessão para regular este desenvolvimento do novo aeroporto de Lisboa, mas isso não implica uma indemnização por si só. Relativamente à operação do hub, se ela pode ser dividida em 2 aeroportos, a resposta é não. Uma operação de hub significa, naturalmente, que se desenvolve numa única infraestrutura, com voos de médio curso, a alimentar voos de longo curso. Não faz sentido fazer isso em 2 aeroportos, porque senão o tempo de conexão aumenta significativamente e esse hub perde conectividade. E, portanto, compreendo a resposta do Presidente da TAP de que uma operação de hub não se faz em dois aeroportos. Relativamente aos impactos do atraso, eu lembro-me que em 2017, salvo erro, a pedido do Governo, a ANAC contratou um estudo para fazer uma análise comparativa das várias soluções que na altura estavam a ser equacionadas para o novo aeroporto de Lisboa. E não estávamos a falar de projetos técnicos, não estávamos numa fase tão avançada como aquela que chegámos recentemente, mas apenas para falar em termos de análise comparativa de vantagens e desvantagens de uma ou de outra solução. E a conclusão a que se chegou nesse estudo desenvolvido pela Roland Berger é que, de facto, face à pressão da procura, o Montijo era aquela solução que permitiria dar uma resposta à procura crescente num prazo relativamente curto. Objetivamente, as condições de mercado, como eu já referi, alteraram-se um pouco, isso fez com que neste momento exista mais algum tempo, mas objetivamente temos que considerar que mesmo numa solução de Montijo, tal como ela foi apresentada pela ANA, estamos sempre a falar de anos de desenvolvimento e de construção, que significa que o tempo da recuperação do tráfego será consumido por essa construção. E, portanto, aquilo que nós prevemos neste momento é que chegaremos a um patamar de retoma do tráfego com os níveis de 2019, em que já se estava a perder alguma conectividade aérea por falta de capacidade das infraestruturas. Chegaremos a esse nível e ainda não teremos a nova capacidade aeroportuária definitivamente instalada. Isso será, naturalmente, prejudicial, quer para as companhias aéreas, quer para toda a indústria do turismo e para todos os negócios que dependem dessa conectividade. Qual o impacto disso? É muito difícil neste momento de perceber, depende naturalmente da evolução económica dos mercados emissores de tráfego, depende também daquilo que puder ser a otimização até lá das infraestruturas aeroportuárias, da otimização do espaço aéreo sobre Lisboa, que também tem registado alguns desenvolvimentos e, portanto, mas existirá naturalmente algum impacto cuja quantificação neste momento é extremamente difícil de fazer. E espero não ter ultrapassado os 5 minutos e ter respondido às suas perguntas, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Não, Sr. Doutor, não ultrapassou os 5 minutos, foi muito contido no tempo e foi sintético e objetivo, o que lhe agradecemos. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Joana Mortágua, faz favor, 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve. O interesse da ANA, nós já entendemos qual é e, aliás, em nada foi contrariado a nossa suspeita, digamos assim, pelo Presidente da Comissão Executiva na audição que decorreu há pouco. O interesse da ANA é manter o aeroporto na Portela. Esse é o interesse da ANA. E, aliás, uma das questões que mais se tem vindo a adensar aqui é tudo o que se diz, tanto em relação ao hub, como em relação à capacidade aeroportuária do país, como em relação às possibilidades do Montijo, contraria a possibilidade que foi levantada agora, não se sabe bem de onde, na avaliação estratégica, considerar que o Montijo pode ser o novo aeroporto de Lisboa e que a Portela seria um aeroporto complementar. Pergunto-lhe se tem algum comentário a fazer sobre esta possibilidade, que nunca existiu, nunca esteve em cima da mesa. Aliás, pelo contrário, as críticas feitas em relação ao Montijo é precisamente a sua dificuldades, as suas características ambientais, populacionais, económicas, sociais, etc., que fazem com que seja um local muito pouco recomendável e com pouquíssima capacidade de expansão. Ao contrário de Alcochete, que permitiria fazer um aeroporto por fases, então aí sim começar com um aeroporto complementar, de que depois passasse a ser aeroporto principal. Pergunto-lhe se tem ideia de onde é que saiu esta possibilidade do Montijo ser complementar, da Portela ser complementar ao Montijo. A nós parece-nos que é uma forma de dar as cartas e voltar a sair o mesmo resultado, que é manter o aeroporto no centro de Lisboa. Esse sim interessa à ANA, até porque se o hub da Portela, da Portela, da TAP, não se pode dividir, e se é certo que ele não vai para o Montijo, então fica aqui tudo sem resposta. Há uma questão que ainda bem que foi afastada pela ANAC, que é a possibilidade de indemnização à ANA. Foi uma coisa que foi tirada não sabemos também de onde, por parte do CDS, que ao longo deste processo todo não tomou uma posição clara sobre se quer o aeroporto do Montijo ou não quer o aeroporto do Montijo, mas volta e meia encontra coisas novas para defender os interesses da ANA no processo. Até desencantar um direito à indemnização que a própria ANA não reconhece que tem e que já está aqui mais do que provado que, caso não haja acordo, seria o Estado a recuperar o direito de decidir a localização do novo aeroporto. Aliás, como acho que, do ponto de vista de soberania, é elementar. Parece-nos que, no entanto, há um problema que é precedente, que precede esta discussão sobre se há direito à indemnização ou não. É que o acordo entre a ANA e o Estado português sobre a localização do Montijo não cumpriu a lei, porque assumiu um compromisso sobre uma localização, para já, antes de haver qualquer estudo de impacto ambiental, mas sem haver uma avaliação ambiental estratégica, que era exigível por lei. Assumiu um compromisso que implica o aumento da expansão da Portela, sem uma declaração de impacto ambiental para o aumento da expansão da Portela, e pergunto também à ANAC se não acha que isto era exigível, e assumiu um compromisso sem o acordo dos municípios, quando sabia que a lei impunha o acordo dos municípios. Aliás, acordo esse que também foi aqui assumido pelo Presidente da Associação de Municípios de Setúbal, que só foi procurado pelo Governo a muito tarde e más horas, já decorria o ano 2020. Aquilo é a última pergunta que lhe deixo, duas, mas a primeira é: tem sido dito aqui que aquilo que impede a ANA, que aquilo que motiva o indeferimento liminar da ANAC é o parecer negativo de 2 municípios. Pergunto-lhe se é isso ou se é a ausência de parecer positivo de 3 municípios. Primeira questão. A segunda questão é: a ANAC não avançou para uma avaliação técnica do projeto porque a lei não permitiu que lá chegasse. Infelizmente o Governo não foi capaz de ver isto, a ANA, que diz que é muito legalista, também não viu isto. Foi preciso chegar ao regulador e ainda bem que impôs a lei. Mas pergunto-lhe se tem uma opinião sobre a avaliação técnica deste projeto. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente da ANAC, faz favor, 5 minutos. Muito bem, para tentar responder a estas questões. Bom, a possibilidade do aeroporto do Montijo ser um aeroporto
principal e o da Portela ser um aeroporto secundário, parece que já tem algum passado, nomeadamente em 1994 essa questão já foi estudada, acho eu, num documento da própria ANA. Agora, não foi estudada da forma como estava a ser estudada neste momento, de aproveitamento da pista que já estava construída para acelerar ou para diminuir o processo de construção e disponibilizar a infraestrutura mais cedo. Um aeroporto principal, digamos assim, no Montijo, pressuporia uma reorientação, pressuporia naturalmente pistas mais compridas, e isso pressuporia uma reorientação das pistas que não têm o terreno necessário para que isso aconteça na atual solução proposta. E, portanto, seria na prática a construção de um aeroporto de raiz com infraestruturas completamente novas naquele local. E, portanto, é possível, sim. Acho que essa solução já foi, pelo menos isto é o que eu tenho de memória, já tinha sido equacionada antes. Não sabemos, não me lembro exatamente porque é que terá sido ou não preterida relativamente a outras, mas já existiam alguns estudos sobre isso. Parece-me que sim, e cheguei a ver, acho que alguns desenhos sobre uma possível implantação de, salvo erro, de 2 pistas nessa península. Relativamente à questão que me colocou sobre a assunção de compromissos que não cumprem a lei, bem, esses compromissos, se não cumpriram a lei, não, como digo, trata-se de um processo de negociação que decorreu através de uma comissão de negociação. Eu não me parece que tenham sido firmados quaisquer tipo de compromissos vinculativos na acessão do contrato de concessão. Caso contrário, naturalmente, a situação relativamente aos pedidos de indemnização seria radicalmente diferente se tivesse sido assumido algum compromisso vinculativo relativamente a este tipo de matéria e que fosse depois cobrado. Portanto, não conhecemos qualquer tipo de compromisso que tivesse ferido a lei neste processo. Relativamente à questão que coloca sobre pareceres negativos de 2 ou ausência de pareceres positivos de 3, de facto aquilo que se verificou, tenho aqui de memória, é que temos 2 pareceres negativos e um que é relativamente inconclusivo. E, portanto, na realidade, como a lei exige os pareceres positivos de 2, estamos aqui a falar, de facto, da ausência de 3 pareceres positivos. Se calhar falámos aqui por facilidade de linguagem de 2 pareceres negativos, mas na realidade tem razão nessa precisão que fazia. E eu lamento, mas se calhar teve uma última questão que eu não consegui tomar nota, se me pudesse recordar. Foi relativamente à avaliação técnica do projeto, se apesar de... A avaliação técnica do projeto. Bom, isso, se calhar precisávamos gastar aqui um pouco mais de tempo, mas o processo, tal como está desenhado, a avaliação técnica do processo por parte da ANAC destina-se a garantir que a infraestrutura consegue ser utilizada em segurança por todos os seus utilizadores. E portanto, o processo não é um processo binário de reúne condições, é certificado, não reúne condições, não é certificado. É um processo em que se verifica quais são os requisitos que são ou não cumpridos e, com base nisso, se não forem todos cumpridos, então a própria autoridade impõe medidas de mitigação do risco que garantam um nível equivalente de segurança na utilização. E aquilo que se passava relativamente ao aeroporto do Montijo, tal como foi proposto e como nós referimos ao longo da própria fase de avaliação ambiental a que ele foi sujeito, é que havia determinadas limitações da infraestrutura impostas
impostas por motivos do terreno, da infraestrutura que já existia, por motivos ambientais, que não cumpriam com todos os requisitos europeus e internacionais para este tipo de infraestruturas. E, portanto, que teriam que ser impostas medidas mitigadoras à operação para garantir a sua segurança. E, portanto, era isso que estaria a ser estudado, e se chegássemos a essa fase, iríamos naturalmente ter um aeroporto que, mercê do seu layout, da infraestrutura e das suas características, iria ter algumas limitações à operação para aquelas aeronaves e de todo não iria comportar aeronaves de longo curso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAC. Entretanto, juntou-se a nós o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP, que estava em trabalhos parlamentares noutra comissão, a quem, naturalmente, dou a palavra. Ou preferem que siga para o grupo parlamentar do PCP? Como entenderem. Então, dou, nesse caso, a palavra ao grupo parlamentar do PCP, na pessoa do Sr. Deputado Bruno Dias, e nesse caso encerra, então, o CDS-PP, depois na pessoa do Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado Bruno Dias, faz favor, 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC, Dr. Luís Miguel Ribeiro, e agradecer os esclarecimentos que está a prestar a esta Comissão Parlamentar. Eu queria, no pouco tempo que nós temos, queria aproveitar com 3 ou 4 perguntas objetivas. A primeira tem a ver com esta questão dos municípios. Aliás, não é para perguntar, é só para ajudar aqui à nossa discussão. O comunicado da ANAC diz explicitamente, o comunicado dia 2 de março, sobre a decisão de indeferimento liminar, diz, sendo de assinalar a existência de 2 pareceres favoráveis, 2 desfavoráveis e a não apresentação de parecer por uma das câmaras. Uma das câmaras que não apresentou parecer é Alcochete. E, portanto, esta situação vem confirmar aquela questão de que o que se exige no ponto 3 do artigo 5º do Decreto-Lei em causa é fundamento para indeferimento liminar a inexistência de parecer favorável de todas as câmaras. Portanto, há uma Câmara PS que não apresentou parecer favorável, juntar-se às 2 que apresentaram pareceres desfavoráveis e, portanto, este projeto não cumpria a lei e, como tal, era inevitável que fosse objeto de indeferimento liminar, nem sequer podia ser apreciado o processo. Gostava só de perguntar a este propósito 2 coisas. Uma tem a ver com a intervenção inicial do Sr. Presidente da ANAC. Há pouco pareceu-me ouvir dizer que foram apresentados pareceres que tentavam afastar o indeferimento liminar deste projeto. Eu não sei se percebi bem, houve aqui alguns cortes de som, mas em todo o caso eu julgo que esta questão é pertinente e eu gostava de pedir algum esclarecimento mais sobre isso. Que pareceres foram esses, quem é que os apresentou e em que medida é que tentavam afastar o indeferimento liminar. E em segundo lugar, a questão da alteração do Decreto-Lei. Eu julgo que numa reunião anterior o Sr. Presidente da ANAC mencionou que havia outras alterações que não têm nada a ver com este assunto das câmaras e dos pareceres, mas sobre outros assuntos deste regime que é definido pelo Decreto-Lei 186/2007 com a redação atual, que foi alterada em 2010, e essas outras alterações que a ANAC tem vindo a tentar implementar têm estado, de certa forma, bloqueadas no Governo e que não há, digamos, a apresentação do respectivo Decreto-Lei, ficando toda à espera de um outro assunto, que é o assunto dos pareceres dos municípios. Eu gostava que nos desse um esclarecimento sobre isso. Julgo que tem a ver com a questão dos aeródromos, mas poderemos ouvir a sua explicação. Por outro lado, a questão do Hub de Lisboa, que já aqui foi mencionada. O Hub de Lisboa, penso que confirmará esta afirmação. Qualquer hub que de facto funcione como tal tem exigências operacionais que passam inclusivamente por uma atividade prolongada ao longo do dia, com voos noturnos cotidianos, o intensificar a um limite muitas vezes insuportável da pressão e dos impactos ambientais, e é isso que tem estado a acontecer, que acontecia antes da epidemia de Covid-19 em Lisboa, de tal maneira que aqui na Assembleia estão em curso processos legislativos no sentido de proibir os voos noturnos. A TAP tentou explicar-nos que isto, do ponto de vista operacional para um hub, é uma coisa muito, muito difícil, é dramático.
O que significa que há uma quase inevitabilidade em termos um hub que implica outro tipo de operação, voos noturnos, voos de madrugada, conexões naquele aeroporto, e esse hub funciona ou na Portela ou na localização alternativa. É aqui que nós estamos a querer chegar. Se a discussão fica entre Portela mais um ou um mais Portela, o problema aqui é onde é que fica o mais um. Porque se o mais um for uma localização que permita um descomissionamento gradual ao longo do tempo e que permita uma transição e um processo de transição em que haja, de facto, a passagem para outra localização, onde os impactos ambientais sobre as populações, nomeadamente, não sejam tão graves sobre as populações, eu diria sobre as populações de humanos e sobre as populações de flamingos, porque isto, o bird strike também não é coisa pouca nestes aspectos. Aqui estamos a falar de uma situação em que, ou bem que o hub é no centro de Lisboa, ou bem que o hub é no centro da área metropolitana de Lisboa e no História do Tejo. E esta é uma questão que para nós é incontornável. Portanto, o hub, para ter futuro, tem que ter espaço e tem que funcionar num local em que, de facto, as implicações para o ambiente circundante não sejam aquelas que estão aqui a ser apontadas como inevitáveis. Gostava de perguntar ainda sobre a questão que mencionou há pouco da hipótese de ter a base aérea do Montijo, isto, de facto, a gente ouve com cada coisa, a base aérea do Montijo ser aeroporto principal de Lisboa. Isto já foi estudado em 1994. Eu queria lhe perguntar por quem, se tem ideia de ter essa informação, em que âmbito é que isto foi estudado. E pronto, porque não vou tecer mais comentários sobre isso, e termino só com esta questão do estudo que mencionou há pouco. O estudo que a ANAC encomendou à Roland Berger em 2016 tinha como principal fundamentação e fonte as informações da ANA, Aeroportos, da VANCI, e concluía que era melhor construir na solução Portela mais Montijo, alegando que construir no novo aeroporto no campo de Alcochete implicava um prazo muito prolongado, mesmo na solução faseada, e implicava desmilitarizações, e implicava testes, e implicava um conjunto de obras muito complicadas, diziam eles. Parece que a fonte é a ANA Aeroportos, VANCI, mas que em relação ao Montijo tinha um cenário muito mais simples e muito mais favorável e muito mais otimista do que afinal acaba de se verificar. Aliás, ouvindo até a própria informação do Sr. Presidente da ANAC, neste instante, em relação ao que diz respeito à própria dimensão das pistas, ao próprio layout operacional de um aeroporto que pretenda no futuro vir a ser um aeroporto principal. E, portanto, nós não estamos a comparar 8 anos para um novo aeroporto, com 2 anos ou 3 no Montijo, porque afinal no Montijo isto não é tão fácil como se andava a apresentar. Não é, Sr. Presidente? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAC, faz favor, para responder ao Sr. Deputado Bruno Dias, 5 minutos, faz favor. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Deputado Bruno Dias. Bom, relativamente aos parceiros jurídicos, efetivamente, quando a ANA apresentou o pedido de apreciação de viabilidade do aeroporto do Montijo, entregou-o com 2 parceiros jurídicos que procuravam interpretar o Decreto-Lei 186 no sentido de desaplicar ou de enquadrar a possibilidade do indeferimento liminar, afastando esse indeferimento. Isso foi apreciado, aliás, foi o motivo pelo qual demorámos um pouco mais de tempo a fazer a análise do pedido. Ele entrou no final de janeiro e a decisão aconteceu no início de março, exatamente porque tivemos que analisar essa fundamentação jurídica até chegarmos à conclusão de que não acompanhávamos esses entendimentos. Esses entendimentos iam por 2 caminhos distintos para chegar à conclusão de que o indeferimento liminar não faria sentido. Um tinha a ver com a questão de hierarquia dos próprios procedimentos de avaliação ambiental e até que ponto é que uma avaliação ambiental feita pelo Governo Central afastaria as avaliações feitas ao nível local pelas várias autarquias. O outro parecer seguia um outro caminho. Aliás, eles eram
eles eram até mutuamente exclusivos, digamos assim. Portanto, se acompanhássemos a argumentação de um, então não acompanharíamos a argumentação de outro. Seja como for, essas interpretações não vingaram e, efetivamente, foi decidido o indeferimento liminar das propostas. Relativamente à proposta de alteração do Decreto-Lei 186, nós confirmamos, e aquilo que eu lhe disse já há algum tempo mantém-se. A ANAC apresentou ao Governo uma proposta de alteração do Decreto-Lei 186 que nada tinha a ver com esta questão. A partir do momento em que ela é apresentada ao Governo, depois o próprio Governo é que terá que ter a sua oportunidade. Os motivos que nos levaram a fazer a proposta tinham a ver com a necessidade de adequar o Decreto-Lei 186 a toda a regulamentação europeia que, entretanto, saiu. A filosofia da regulamentação é diferente relativamente àquilo que está na legislação nacional, quanto à classificação de aeródromos, quanto aos post-holders os responsáveis pela gestão dos aeródromos, o papel do diretor do aeroporto. Existe um sem número de alterações ao nível técnico que nós achávamos oportuno que fossem introduzidas nessa legislação. E, portanto, fizemos o projeto e entregámos ao Governo e a partir daí é um processo que o próprio Governo controlará e decidirá. Relativamente à questão do Hub de Lisboa, um Hub não tem necessariamente voos noturnos. Naturalmente que se um Hub puder operar 24 horas por dia, excelente para a atividade aeronáutica, mas não é um fator absolutamente essencial. Aquilo que é essencial, de facto, é que todos os voos que alimentam a operação do Hub garantam tempos de conectividade para passageiros e para bagagem que tornem essa opção atrativa. Isso acontece no atual aeroporto de Lisboa com cada vez mais dificuldade por causa de todas as irregularidades da operação que decorrem da falta de capacidade da infraestrutura em acudir a todos os voos que para lá se deslocam. E, portanto, começavam-se a ter irregularidades da operação, demoras nas conexões e isso, muitas vezes, como eu já tive a oportunidade de explicar, acabava por explicar grande parte dos voos noturnos que aconteciam em que as partidas dos voos de longo curso eram atrasadas de forma a que todos os voos de médio curso que se atrasaram ao longo do dia efetivamente aterrassem e que os passageiros pudessem ter a sua conexão. Por outro lado, também acontecia, isto tem a ver com a operação ponto-a-ponto, que atrasos sucessivos nas ligações de médio curso para a Europa faziam com que a última perna de regresso das aeronaves à base se fizesse já depois do horário de encerramento. E, portanto, para resumir, para uma operação de hub é importante ter o máximo tempo possível a operação aberta, sim, não é um fator absolutamente essencial, mas naturalmente qualquer restrição horária implica limitações à capacidade do hub e, por conseguinte, à capacidade da empresa que o opera de crescer. Relativamente ao estudo da Roland Berger, o estudo era baseado em informações da ANA, naturalmente, mas também dos próprios operadores e informação sobre procura, também vinda de outras fontes, como o Eurocontrol. E, portanto, não nos baseávamos numa única fonte, e, aliás, não me parece que tenha sido por uma questão de falha de previsão da procura que aquilo que estava previsto não se materializou. Mas, efetivamente, eu lembro que este estudo falava da procura e tempo de implementação de construção, digamos assim, se todas as autorizações tivessem sido concedidas, não estávamos a falar de todas as vicissitudes que na prática decorrem nestes processos e não estamos a falar de comparar soluções técnicas. Nesse detalhe não existia a data em que o estudo foi feito. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim sendo, agora dou a palavra ao Grupo Parlamentar do CSPP, na pessoa do Sr. Deputado João Almeida. Sr. Deputado, faz favor, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer-lhe o facto de ter explicado a razão pela qual eu não pude estar no início da audiência e, portanto, aqui estou para cumprir o dever parlamentar. Só não tive para cumprir o direito de ser o primeiro a falar, mas isso é em meu próprio prejuízo e não dos trabalhos da Comissão. Eu lembro que estas audições, cumprimentar o Sr. Presidente da ANAC também, estas audições estão a acontecer porque o CDS fez um requerimento nesse sentido e o PCP também fez um requerimento nesse sentido. E, portanto, se o Parlamento está a discutir neste momento, é porque houve grupos parlamentares, entre os quais o do CDS, que quis discutir. E nós, é verdade, não quisemos discutir para dar tempo de antena a uma opinião que já tínhamos previamente. Quisemos fazer estes requerimentos e estas audições para podermos estar melhor esclarecidos sobre todo o processo, porque isto não é um totobola em que uns são pelo Montijo, outros são por Alcochete e outros são pelo X. Não é o caso. Nós temos necessariamente é que saber se há alterações naquilo que é o posicionamento estratégico do Estado português relativamente ao novo aeroporto de Lisboa. É fundamental esclarecer porquê e ver o que é que levou a que assim seja. E, portanto, a primeira pergunta que eu tenho a fazer tem a ver, nós sabemos que o indeferimento que a ANAC fez foi um indeferimento liminar por razões formais, e, portanto, já foi aqui suficientemente discutido isso. Já foi também aflorada outra questão que para nós é relevantíssima, que é a questão técnica, e quando o Governo, perante esta situação, aponta para 3 hipóteses na avaliação estratégica que promove, entretanto, o que eu queria perguntar ao Sr. Presidente da ANAC, obviamente não antecipando um parecer que terá que dar mais à frente no processo, é se, efetivamente, há condicionantes técnicas suficientemente fortes para que se considere que destas 3 hipóteses há umas ou uma mais viável que outras, porque nós, por exemplo, ouvimos esta manhã algo que não nos faz sentido, que é Lisboa mais Portela, Lisboa mais Montijo, ou Portela mais Montijo, ou Montijo mais Portela, é a mesma coisa. Bem, eu presumo que tecnicamente, e queria perguntar ao Sr. Presidente da ANAC, até porque isto é tão genérico que não compromete um parecer futuro que a ANAC venha a dar, se é possível que se considere que é exatamente igual o aeroporto principal ser a Portela e o aeroporto complementar ser o Montijo, ou o aeroporto principal ser o Montijo e o complementar ser a Portela. Se há alguma lógica técnica em dizer que estas opções são equivalentes. Depois também, ainda do ponto de vista técnico, o Sr. Presidente falou aqui de algumas condicionantes que existem relativamente ao Montijo. Todos sabemos que a construção do aeroporto é um projeto de tal forma impactante que é impossível que não tenha condicionantes. Portanto, provavelmente não há nenhum sítio, a não ser que alguém, e mesmo se quisesse construir um aeroporto no meio do deserto, se calhar ainda assim poderia ter condicionantes. Mas sabemos que há sempre. E, portanto, aquilo que queria perguntar é, da análise que ainda assim foi feita e que fundamentou aquilo que o Sr. Presidente aqui disse, se as limitações técnicas que iriam obrigar a correções eram de tal forma significativas que essas correções podiam tornar-se ou impraticáveis ou de tal forma onerosas que alterassem aquilo que é apontado como uma das maiores vantagens onerosas, não só do ponto de vista financeiro, mas também temporal. Ou seja, o que nos é dito como principais vantagens do projeto do Montijo é que é mais rápido e mais barato. Se nós temos que alterar em função de condicionantes o projeto, isso pode ter consequências no custo do projeto e pode ter consequências no prazo de execução do projeto pela sua complexidade técnica. E, portanto, é fundamental saber-se, porque nós estamos muito habituados a que os projetos públicos sejam feitos consoante determinados pressupostos. E toda a análise é feita consoante determinados pressupostos. E depois a execução é feita de acordo com outros. Porque, entretanto, surgiram condicionantes que obrigaram a que os pressupostos fossem outros. E, portanto, é bom que saibamos, à partida, o que é que efetivamente aqui pode estar em causa para que os pressupostos da nossa análise não sejam pressupostos errados ou, pelo menos, enviesados, em função daquilo que nos é dado como garantido e que pode, efetivamente, não o ser. E, portanto, concluindo,
as questões e sintetizando, para além do formal, o que é que tecnicamente pode estar aqui em causa, que pode transformar a fundamentação do projeto, o que é que tem a ANAC a dizer relativamente a esta questão de o aeroporto principal ser Portela e o aeroporto complementar ser Montijo, ou se inverter essa lógica e ser o Montijo o principal e a Portela o complementar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente da ANAC, faz favor, 5 minutos para esta última intervenção, uma vez que não há mais nenhum grupo parlamentar inscrito. Portanto, terminará esta audição com esta intervenção do Sr. Presidente da ANAC. Faz favor, 5 minutos. Muito bem, muito obrigado. Bom, relativamente à ideia de Portela mais Montijo ser equivalente a Montijo mais Portela, depende daquilo que se quiser efetivamente construir no Montijo. E, portanto, se se construir no Montijo uma infraestrutura com capacidade para albergar voos de longo curso e com condições para o fazer, com toda a instrumentação, etc., etc. A única diferença verdadeiramente é zero para a atividade do hub, porque a atividade do hub tem a ver com seção de ligações de médio curso e os passageiros serem colocados nas aeronaves de longo curso e, portanto, o hub pode existir no meio do deserto, no Montijo, na Portela ou em qualquer outro lado, desde que seja uma operação autossustentável e contida. Relativamente à operação de médio custo, naturalmente, quanto mais perto da cidade se estiver, melhor, porque naturalmente isso aumenta a atratividade do próprio destino e depois todas as ligações que se fazem ao centro da cidade. E, portanto, a resposta à sua questão depende muito daquilo que se puder construir no Montijo, devido quer às limitações físicas da península, quer às limitações ambientais, e é isso que tem que se verificar. Relativamente às limitações operacionais, como eu tentei explicar, todo o processo de avaliação começa com o desenho de uma infraestrutura que é feito pelo proponente, que depois passa por um determinado crivo ambiental que impõe limitações, e pode impor limitações de vários tipos, de número de movimentos por hora, pode impor limitações físicas ao crescimento da infraestrutura e não ter uma pista de 3 km, mas ter apenas 2 km, de não prolongar as luzes de aproximação pela distância regulamentar e fazê-las mais curtas, etc., etc. E tudo isso tem implicações depois ao nível da segurança operacional. Aquilo que a ANAC no final tem que fazer é tomar como adquirido aquilo que resultou de todo esse processo e verificar em que condições é que a operação se pode processar nessa infraestrutura já adaptada aos vários condicionalismos, em que condições é que ela se pode ser desenvolvida com segurança. E aí, aquilo que fazemos é impor restrições àquilo que seria a operação deste aeroporto. E aquilo que nós tentámos colaborar no próprio processo de avaliação ambiental foi exatamente com isso, com alguns alertas relativamente às limitações que seriam passíveis de serem impostas numa solução que, à partida, não cumpria com alguns dos requisitos de operação das aeronaves, não cumpria com todos esses requisitos máximos. E isso obrigava naturalmente a alguns acertos. Por exemplo, a aeronave crítica para aquela infraestrutura, que era um 737, não poderia operar lá com o peso máximo à descolagem previsto pelo fabricante, teria que partir mais leve. Isso significaria, no limite, uma redução do número de litros de combustível, de toneladas de combustível embarcadas. Portanto, esse tipo de coisas. Todo o layout da infraestrutura também não era muito típico e obrigaria, se calhar, a definir regras de circulação no terreno que não iriam propiciar um aproveitamento máximo do tempo de pista disponível. Os taxiways não interceptavam a pista, um deles pelo menos na perpendicular, o que obrigava
obrigava a que a espera dos aviões não se fizesse junto à cabeceira da pista, mas bastante longe, o que significa que quando um avião aterrasse, depois a aeronave seguinte iria fazer todo o movimento de algumas centenas de metros até chegar à pista e depois iniciar a sua manobra. Tudo isso são segundos que, numa infraestrutura que depois teria que ter uma utilização cada vez mais intensa, iriam acabar por contar. Mas, à partir do momento em que se definissem todas essas restrições, depois competiria a concessionária e concedente verificar se essa infraestrutura com essas condições ainda era aquela que, na sua avaliação, reunia as condições para ser construída ou não. E, portanto, como digo, isto era uma análise muito preliminar, eram essas as condicionantes que saltavam à vista, mas como o processo parou, entretanto, não chegámos a concluí-los. E, portanto, a resposta era, tinha impactos? Tinha. Se eram suficientes para invalidar a operação naquela infraestrutura, não eram, mas eram suficientes para impor algumas limitações à sua utilização. Acho que respondi a todas as questões, mas corrija-me se estiver enganado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da ANAC, Dr. Luís Miguel Ribeiro. Agradecemos, naturalmente, os esclarecimentos que nos trouxe, os contributos que nos deu. Foi um gosto recebê-lo, uma vez mais, na nossa Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação. Senhoras e senhores deputados, damos por terminada hoje a nossa reunião e estas audições sobre este tema. Amanhã temos a nossa reunião ordinária, pelo que cá nos encontramos. Muito obrigado a todas e a todos. Muito obrigado. Sr. Presidente da ANAC, muito obrigado também. Muito obrigado. Boa tarde a todos.